quarto dia de EBF. Aham! Ah, eu tô tão feliz! Mas me deu uma tristeza. Porque hoje é o último dia. O último dia. Passou tão rápido, tão rápido. Tão rápido. E agora já é o último dia. Mas nós ainda temos uma última viagem com esta máquina. Vai ser muito legal. Então, agora nós vamos lembrar da EBF, que está lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Vamos de novo? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Agora eu vou falar o endereço e você vai falar aí bem alto o versículo, porque você já sabe, já são 4 dias praticando. Então vamos lá. Tornar Tiago 1:22. Muito bem, ó. Espero que vocês já estejam craques, que usem esse versículo para toda a vida. Então, agora nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa EBF, o último dia. Os meus pezinhos juntinhos estão, minhas mãozinhas em posição. Abaixo a cabeça com atenção, feche os olhinhos para a oração. Papai do céu, me ajude a estar com o Senhor e fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que me agrada. Transforma-me, Senhor, para honrar e engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Então, vocês estão vendo essa borboleta aqui? E agora nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. É com o grupo de louvor. Boas-vindas, amigos,
prazer, né? Estamos no fim da nossa escola bíblica de férias. Foi muito bom estar com vocês a cada aula, a cada momento, a cada detalhe da EBF. Nós estivemos com vocês e estamos muito felizes porque nós podemos levar o Evangelho para você aí na sua casa, e nós contamos com a participação sua novamente na história missionária que nós estamos ensinando para vocês. E hoje nós vamos ver mais um pouco, né, e finalizar esta história que nós estamos vendo, que é sobre a vida de... Isso, muito bem. Quem se lembra? A vida de Simonton. Então, nós vimos na aula passada, né, que Deus usou ele como aquele fermento que a gente fez a demonstração aqui, né? O fermento, quando é colocado o fermento naquela água, o copo derramou, transbordou. Assim também Deus usou a vida de Simonton para trazer outras pessoas para conhecer do teu reino, para que outras vidas fossem alcançadas pelo amor de Deus. Então, com isso nós recapitulamos um pouquinho, né? Ele também foi quem fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, né? Juntamente com a sua irmã e o seu cunhado, sua irmã Elizabeth e seu cunhado Blackford. E nós vimos também que aconteceu algo que entristeceu o seu coração. Foi quando ele precisou voltar para os Estados Unidos, onde ele morava. Ele teve de retornar ali, porque ele ficou sabendo que sua mãe estava muito doentinha, muito doente. E com isso, né, ele teve de voltar, porque ele queria muito ver a sua mãe. Queria muito ver a sua mãe, estar um pouquinho ao lado da sua mãe. E quando ele regressou, né, como a gente já sabe que gasta muitos dias para chegar ali no destino, né? Demorou muito a chegada dele novamente nos Estados Unidos. E quando ele chegou, ele ficou sabendo uma notícia muito triste, que a sua mãe não resistiu e morreu antes que ele chegasse. Ele viu que Deus estava com ele. Deus nunca tinha desamparado ele. Ele estava ali, mas sentia que Deus estava com ele em todo momento e nunca tinha deixado de cuidar dele. E passando alguns dias ali, ele foi visitar alguns amigos e de repente ele conheceu, uma linda moça. Ixa, ele conheceu essa linda moça, o nome dela era Ellen, né? E eles ficaram amigos, e aí ficavam conversando, né? Se tornaram bons amigos. De repente começou a namorar, e com esse namoro foi indo. De repente algo especial aconteceu. Muito bem! O que aconteceu? Eles se casaram. E ele estava naquele período assim muito feliz, né? Porque tinha encontrado a escolhida de Deus para a vida dele. E ela voltou com ele para o Brasil. Aí juntos ali eles continuaram a obra do Senhor, propagando
levando, né, as boas novas do Senhor para aquelas pessoas que ali estavam. E depois de um tempo que ele estava ali, né, sua irmã, mas o seu cunhado já não morava mais no Rio de Janeiro. Eles tinham ido fazer missões em São Paulo. E estando ali, muito tempo ali no trabalho, de repente a sua esposa teve uma notícia muito boa. Imagina, um bebezinho a caminho, estava esperando um bebezinho. Eles ficaram muito felizes. E aí ele cuidou dela, e amou ela, e amando aquele filhinho que estava por vir. A sua filhinha nasceu. Eles estavam muito felizes com a chegada dela. Só que depois do nascimento da sua filha, aconteceu algo triste, muito triste, que deixou ele com o coração entristecido novamente. Muito triste mesmo, muito triste. A sua esposa ficou muito doente, logo que sua filha nasceu. Ela ficou muito doente e também veio a falecer. E ele se sentiu assim, muito transtornado, mas ao mesmo tempo ele viu que Deus estava cuidando dele, Deus estava sustentando a sua vida. Ele não desanimou de fazer a obra do Senhor. Ele continuou fazendo a obra do Senhor, mas ele estava achando difícil cuidar do bebê e ir pregar o Evangelho. Então ele pediu que sua irmã Elizabeth, que morava também no Brasil, né, estava mais próximo, apesar de morar em outra cidade, que agora ela estava em São Paulo, pediu que ela cuidasse da sua filhinha, do seu bebezinho, para que ele continuasse o seu trabalho. Muito bem, e aí continuou, né, e Deus cuidando dele, e suprindo as suas necessidades, e dando ânimo, e dando força, e dando fé, tudo aquilo que ele necessitava. E em um desses passeios, né, que ele estava indo para visitar a sua filha, ele conheceu alguém muito especial, que o nome dele era José Manuel da Conceição. Esse homem era um padre. E o padre, vocês sabem o que o padre faz? Ele é de uma igreja católica, né? Católica romana. Então, ele fala de Jesus, mas fala de um jeito diferente de nós, evangélicos, né? Então, aquele padre, ele foi conhecendo o Simonton conhecendo ele. E o que aconteceu? Aquele padre se converteu ao Senhor e passou a ser também presbiteriano, batizando na igreja presbiteriana, e passou a ser um pastor da igreja presbiteriana. E aí então se tornou o primeiro pastor da igreja presbiteriana, que então era José Manuel da Conceição, o primeiro pastor brasileiro. Porque Simonton veio, mas ele não era brasileiro, era dos Estados Unidos. Mas então, o José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro presbiteriano. E juntos, com a amizade deles, e tá um fortalecendo o outro, ajudando o outro no trabalho do Senhor, juntos eles escreveram o Jornal Evangélico do Brasil. O primeiro jornal que foram escritos foram por esses dois homens. E Simonton fundou também o seminário presbiteriano ali naquele local.
Só que depois de tanto trabalho, de tanta divulgação do evangelho, Deus usando a vida dele, trazendo outras pessoas para ajudar também, Simonton ocorreu algo inesperado com a vida dele. Aconteceu que ele foi picado por um mosquito, parecido com esses da dengue, né? Era outro mosquito que ele provocava uma doença que chamava febre amarela. A febre amarela, a pessoa que é picada por esse mosquito, a pele fica amarelinha, ataca o fígado da pessoa e a pele fica bem amarelinha. E aí ele ficou muito ruim, foi ficando ruim. De repente, Simonton ficou muito doente e também, infelizmente, ele morreu, terminando assim o seu período, né, de ministério que Deus tinha para ele. Simonton, ao todo do seu ministério, eu fiquei impressionada depois de dar essa aula maravilhosa. Tudo isso que ele fez, que nós vimos nessas 4 aulas, né, foram um trabalho de mais ou menos 8 anos de ministério. Deus usando a vida dele e trazendo outras vidas para juntos, né, para que essas almas fossem alcançadas pelo Senhor. Então, 8 anos de ministério, e Deus fez muito na vida dele, através da vida dele, para estar resgatando outras vidas, para engrandecer o nome do Senhor, para receber o nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e adorar ao nosso único e verdadeiro Deus. Mas só que aí não parou por aí a história. Não parou por aí porque Simonton morreu. Não parou porque a obra do Senhor não para. Vieram novos missionários para o Brasil e a mensagem do Senhor continuou sendo propagada para as pessoas, divulgada para vários lugares do Brasil. Olha, vocês viram aí no mapa do Brasil também, várias igrejas presbiterianas sendo construídas em vários lugares do Brasil. E escolas, novas escolas foram construídas também, organizadas pela igreja presbiteriana. Seminários, mais seminários também foram construídos. E uma coisa também que eles fizeram, muito importante, uma junta de missões para ir levar a mensagem do Senhor para tribos indígenas. E aí foi só aumentando o reino de Deus. Porque cada um teve uma cooperação com o outro. Outros vieram. A obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. Então, depois de conhecer um pouco mais da IPB, nós ficamos impressionados com o poder de Deus. Nós ficamos impressionados com o cuidado de Deus para conosco. Deus trouxe para o Brasil um jovenzinho. Simonton. E a partir dele, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, foi só crescendo. Foi crescendo e hoje espalhou pelo Brasil todo. E nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja que realmente temos uma história. Temos uma história alcançadas pelo amor de Deus. Muitas pessoas hoje trabalhamos juntos, eu e você, os missionários, os pastores, né? Trabalhamos em prol do crescimento da nossa igreja, para que o amor de Deus fosse conhecida em vários e vários lugares. E essa é a nossa missão. Nós fazemos parte desta história. Que começa em mim, que começa em você,
que começou lá na vida de Simon, para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus, conheçam as boas novas do nosso Deus, o que Deus tem para cada um de nós, né? Que é a vida eterna. Deus nos promete isso. Deus nos promete a vida eterna. Para isso, nós temos que nos colocar diante de Deus, nos colocar e sermos obedientes à sua palavra. Lá na primeira aula nós falamos sobre a obediência a Deus. Então, Simon foi obediente, todos esses missionários, eles foram obedientes. Lá em Marcos 16:15, vamos ler juntos? Marcos 16:15 fala o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, nós percebemos que no decorrer da vida de Simon, Deus usando a vida dele, usando os demais missionários que vieram, os pastores que foram se formando nesses seminários, o Brasil tem muitos lugares, né, que já tem a igreja presbiteriana tem crescido dia a dia. A palavra do Senhor tem crescido por várias igrejas também evangélicas que propagam o reino de Deus. E como nós devemos ajudar nessa propagação do evangelho do reino? Como nós devemos fazer isso? Nós podemos fazer isso também sendo um missionário de Jesus. Ah, mas eu sou pequenininho, tia, como que eu vou fazer isso? Onde você está? Onde você está, você pode ser um missionáriozinho. Tem até uma musiquinha que nós cantamos sempre na igreja. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Quem lembra? É uma música muito conhecida também que nós cantamos na nossa igreja. Você, criança, adolescente, jovem, adulto, cada um de nós podemos cumprir esse ID de Jesus, ser um missionário, onde estivermos. Também nós podemos orar pelas pessoas que estão levando as boas novas do reino. Nós podemos orar em todo instante, os nossos pastores, os nossos missionários, os nossos líderes precisam muito das nossas orações como igreja do Senhor. Que você faça diferença onde você estiver, orando, né? Indo falar do evangelho. E também nós podemos contribuir. Contribuir com o quê? Com dinheiro, né? Nós devemos contribuir. Olha, pode contribuir só com R$100? Não, nós podemos contribuir com R$1. Nós podemos contribuir com 50 centavos, com qualquer valor, com R$10, com R$5. Nós devemos contribuir. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você vai e entrega, deposita na sua igreja como oferta, como gratidão pelo cuidado do Senhor para conosco. Pelo cuidado do Senhor, que Ele tem cuidado e tem demonstrado o seu amor dia a dia para conosco. Nós concluímos então esta aula do Simon, que foi muito linda. E espero que Deus tenha falado no coração de cada um de vocês. Né? E Deus falou muito ao meu coração. E juntos que nós possamos continuar crescendo, contribuindo para a obra do Senhor. Onde nós estivermos, não deixamos de falar do amor de Deus, para que outras pessoas conheçam do Evangelho, conheçam do grande amor de Deus para conosco. Amém? Vamos orar então?
Vamos fechar os nossos olhinhos. Meus pezinhos juntinhos estão, minhas mãozinhas em posição. Feche os olhinhos para a oração. Senhor amado, nós estamos imensamente gratos ao Senhor por todos esses dias de aprendizado que o Senhor trouxe a cada um de nós nessa EBF da Igreja Presbiteriana do Setor Pedro do Vico. Senhor amado, muito obrigada, porque o Senhor tem nos ensinado a Te agradar, a Te amar. Senhor amado, usa, Senhor, a nossa vida a cada dia como instrumento nas Tuas mãos, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Teu amor e a Tua graça, e Te receba como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos por cada vida que esteve conosco nestes dias, por cada criança que está conosco participando desta EBF, que eles sintam o amor e o cuidado do Senhor a cada instante da sua vida, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E até a próxima EBF. Fiquem com Deus. Oi Lucas, como você está? Estou muito feliz com o que estamos aprendendo esses dias com a nossa máquina do tempo. É verdade, eu gostei muito da história que a gente viu no primeiro dia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nela a gente aprendeu a importância de fazer o certo. Eu gostei muito, foi de conhecer um pouquinho mais da história de Isaac. Com ele, eu aprendi a fazer o bem e a me afastar do mal. É verdade, também gostei muito dessas histórias. Mas a que eu preferi foi a de Geazi, que a gente viu ontem. Com ele nós aprendemos a ser felizes com o que temos, não é, pessoal? Eu também estou muito feliz com essas histórias. Eu percebi com elas que eu preciso mudar. Eu não posso mais tratar meu pai, minha mãe e meus irmãos da mesma maneira. Eu sinto a mesma coisa, Clock. Não é possível a gente aprender tanto, conhecer tanto e não mudar. Também preciso mudar. Às vezes eu só penso em mim e não nos outros que vivem comigo. Tive uma ideia! A gente não vai brincar de casinho com você, não. Não é isso, seu bobo! Vai, Bia! Não é isso, seus bobos, o que eu quero fazer agora! Vai logo, Bia, fala a sua ideia! Vamos pegar a máquina do tempo e vamos até uma história que possa nos ensinar como ter mudanças radicais! Eba, vamos! Hoje quem escreve o tema sou eu. Eu acho que o tema pode ser mudanças radicais. Vamos para a máquina, pessoal? Vamos! Pessoal, essa história que acabamos de estar, ela é maravilhosa. Todas as crianças precisam saber e conhecer. Verdade, nós temos que lembrar sempre e espalhar para todo mundo. É verdade, é preciso espalhar para todas as crianças. Vamos chamar todas elas para que elas possam conhecer essa história. E lembre-se, crianças, vocês não precisam de uma máquina do tempo para conhecer essas histórias. Essas e outras você encontra aqui, na Bíblia. Na Bíblia nós podemos viajar no tempo a hora que quisermos, quando quisermos e podemos aprender mais de Deus. Tchau, pessoal! Olha só que viagem maravilhosa que eles fizeram, hein? Eles deixaram o celular aqui comigo e nós vamos descobrir o que foi que eles viram nessa história maravilhosa. Nessa viagem incrível. Vocês estão vendo essa borboleta? Ela é linda, né? Olha as cores dela, olha como ela é bonita. Mas nem sempre foi assim. Um tempo atrás, eu passei um filme de uma história que tinha uma lagarta chamada Norman. E o Norman comia folhas e dormia, comia e dormia. Um dia, ele comeu, dormiu e ficou envolto, ele ficou enrolado num casulo. Quando ele saiu, ele era uma linda borboleta. Então, aconteceu na vida dele uma transformação radical. Conosco, com todos os cristãos, acontece uma mudança radical.
Só que é uma mudança feita pelo Senhor Jesus na nossa mente e no nosso coração. E não como foi no caso da lagarta, que aconteceu uma mudança externa. Conosco acontece uma mudança lá dentro, dentro do coração e dentro da mente. E eu quero contar para vocês como é que aconteceu a mudança na vida de Onésimo. Que nome diferente, né? Onésimo. Onésimo era um escravo. A história dele está aqui na palavra de Deus, em uma carta do apóstolo Paulo a Filemon. Repete comigo o nome. Filemon. Filemon era o dono de Onésimo. Dono de Onésimo? Isso mesmo. Filemon era dono do Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Escravo é uma pessoa que trabalha, não recebe e não pode sair daquele lugar. E isso era comum antigamente. Mas agora isso não é mais comum. Ufa, ainda bem, né? Mas eu vou contar para vocês como é. Eu vou contar para vocês como é essa história. Onésimo era um homem crente. E ele recebia muitas pessoas na casa dele. Pessoas para orar, pessoas para falar da palavra de Deus. Ele recebia alguns missionários que estavam viajando, passavam, ficavam na casa dele. E Onésimo era o escravo de Filemon. E um dia, Filemon recebeu Paulo. E Paulo foi lá, falou da palavra de Deus, orou, ficou lá um tempo com eles e foi embora. Filemon e Onésimo ficaram. Um dia, a palavra de Deus não diz como foi que aconteceu. Onésimo fugiu da casa de Filemon. Nós não sabemos por quê. Ele fugiu. E aí, se ele ficasse perto da casa de Filemon, ele muito provavelmente seria preso e eles levariam ele de volta para Filemon. Então ele fugiu para bem longe, E aí, nesse lugar onde ele foi, era uma cidade grande. Ele encontrou... Quem ele encontrou? Você sabe quem foi que ele encontrou? Ele encontrou novamente o apóstolo Paulo. Ele encontrou o apóstolo Paulo. E nesse encontro, o apóstolo Paulo estava preso. Olha só, estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele estava falando da palavra de Deus. Ele foi preso, impedido de falar da palavra de Deus livremente. Mas mesmo preso, ele ainda falava da palavra de Deus. E Onésimo encontrou Paulo e Paulo falou da palavra de Deus. Ele falou da palavra de Deus para Onésimo. E Onésimo aceitou aquela palavra no coração. E agora Onésimo recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na vida dele. Agora, ele era um homem diferente. E aí, o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Escreveu uma carta para Onésimo levar até quem? Você imagina para quem que Onésimo ia levar a carta? Onésimo ia levar a carta para Filemon. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Paulo ia mandar Onésimo voltar para a casa dele, para onde ele era escravo. E vocês acham que Onésimo foi tranquilo? A
apóstolo Paulo escreveu a carta. Paulo era um pregador da palavra de Deus e ele já tinha estado na casa de Filemon. Mas o que vocês não sabem é que em Paulo também aconteceu uma mudança radical, muito radical. Ele era uma pessoa que não gostava das pessoas que amavam Jesus. Mas um dia, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E aí Paulo foi transformado radicalmente. E agora ele amava Jesus e todos aqueles que amam Jesus também. Paulo também amava e levava a palavra de Deus por todos os lugares. Então, Paulo escreveu uma carta para Filemon. Uma carta que deveria ser levada por Onésimo. Vocês acham que Onésimo sentiu medo de ter que voltar a entregar a carta? Ele podia ser castigado. E aí, ele teve medo. No começo, mas ele concordou. E na carta não fala... Ai, desculpa, Rebeca. Continua, vai. Aí, na carta, nós podemos saber o que estava escrito, porque a carta está aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia. E diz que Paulo pediu a Filemon para receber Onésimo como se fosse ele mesmo. E que ele deveria tratar Filemon como um irmão e perdoar ele pelo que ele havia feito. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos como é que Filemon se sentiu quando recebeu a carta. Mas o que nós sabemos é que Onésimo entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, acontece uma mudança incrível. E o Senhor, cada dia, Ele vai nos abençoando e nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E esse é o nosso versículo. Vamos decorar? Quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. Vamos novamente? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. Agora, fala para quem está do seu lado, bem alto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. Agora, para o outro lado. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. E nós entendemos isso todos os dias. E se nós estamos unidos com Jesus Cristo, nós somos novas criaturas, uma nova pessoa. E que o Senhor Jesus possa abençoar você, para que você leve a palavra de Deus por onde quer que você ande. A nossa EBS chegou ao final. Mas você pode viajar. Você pode viajar pela Bíblia quando você quiser. Não precisa de máquina do tempo. Você pode abrir a sua Bíblia e conhecer inúmeras histórias de muitas pessoas que podem ser uma história parecida com a sua e pode te ajudar a crescer e a fazer o que é certo. E pode fazer uma modificação